Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Neste domingo, feriadão, quem sabe muita gente fora, que vai ver o nosso podcast depois de voltar do feriado, mas muitos nos acompanhando com certeza ao vivo nessa noite. Já estão vendo aqui ao meu lado a convidada desta noite, nesta véspera de 7 de setembro, obviamente, que você já imagina também pelo nosso convite, pelo nosso card, de que nós queremos falar de cidadania, de patriotismo, do nosso envolvimento como cidadãos, e para isto nada melhor do que falar com alguém que está engajada pessoalmente também em fazer com que a cidadania possa de fato ser cada vez uma marca de nós, gaúchos, brasileiros. Eu estou falando de Márcia Rohr da Cruz. Ela tem na área da administração a força da sua formação também, bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tem atuado na área de administração pública municipal, mas também tem uma luta pessoal e é sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. Márcia, bem-vinda ao Viva Bem Multimídia. Este é um programa aberto, é um projeto independente e que está com os nossos internautas pelo Face, pelo Instagram e pelo YouTube, e muito semelhante à tua iniciativa, é meio assim, botar a cara na vitrine. E eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, teu boa noite aos nossos internautas, por favor, Márcia. Ótimo, obrigada, Heitor. Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanharão nessa fala, nesse bate-papo aqui. Gostaria de te agradecer, Heitor, né, por ter me encontrado, né? Nós acabamos agora nesses últimos tempos. Eu tenho encontrado muita gente patriota, muita gente que tem tido uma linha semelhante à minha. Então eu agradeço aí pela confiança. Agradeço por termos nos encontrado, né? E que a gente possa juntos fazermos mais ou menos isso que você fez aí na nossa apresentação, né? Então, que a gente possa lutar por todos nós, que nós possamos fazer, cada um, aquele pouco que está ao nosso alcance e que é bastante, né? Eu já tenho muita certeza disso nos dias atuais. Então, muito obrigada, né, por esse encontro. As nossas bandeiras aí, literalmente, né, se encontraram, né, a nossa bandeira verde e amarela, azul e branca, né, que tem sido o norteador de todos os nossos movimentos, de todos os nossos engajamentos. Então, muito obrigada mesmo por essa acolhida, né, por ter entrado em contato com essa cidadã gaúcha e que juntos a gente possa ajudar o nosso povo, a nossa gente e a nossa terra, que é o que a gente tem feito nos últimos tempos, né, Heitor? Aliás, Márcia, a gente chegou ao contato pelas redes sociais, e a gente sabe que as redes sociais hoje são não apenas uma ocupação para quem está em quarentena ou isolamento, mesmo que a gente sabe que isso tem crescido tremendamente, mas as redes sociais já vêm se mostrando há muito tempo um lugar cidadão, um lugar onde se pode, de fato, expressar as suas ideias, mesmo com os últimos boicotes que, em alguns casos, têm acontecido. Mas é assim, eu costumo dizer, nada é de graça. Então, quando você baixa um aplicativo de graça, quando você entra num site de conversa, numa rede social, você sabe que o tal grátis, de uma forma ou outra, você está pagando por ele, né? E eu cheguei exatamente ao contato com você no convite que havia sido divulgado em rede para a programação desta segunda-feira, dia 7 de setembro, em Porto Alegre, tentando reunir os gaúchos em torno da data magna do nosso país, 7 de setembro, o que, aliás, acabou sendo transferido. Mas, independente disso, Márcio, você está participando de uma comissão que está preocupada e ocupada também em recuperar valores ligados ao 7 de setembro. Já que estamos na véspera, então, por favor, nos coloca um pouquinho desse teu engajamento. Perfeito, Heitor. Foi bem isso, né? Eu comecei, né, como professora, como profissional, enfim, né? Acabou que senti a necessidade de fazer um pouco também nesse período que nós vivemos, e pelas redes sociais foi uma das formas que eu encontrei para encontrar aí também os meus semelhantes, as pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu.
E aí, dessa forma, né, nós começamos aí fazendo algumas falas, sempre procurando respeitar a opinião de quem não concorda conosco, de quem, de repente, não tem o mesmo entendimento em relação a tudo que a gente vive. Tenho certeza que também não sei tudo e não tenho todo o entendimento de tudo o que permeia essa situação, né, Heitor? Porque é uma situação extremamente complexa, rodeada de muitas coisas que não são apresentadas, que ficam, né, ali, alguns entendem, outros não compreendem, aí a partir do formato que nós interagimos, alguns se aproximam, outros se afastam, né, alguns se isolam, a situação ela é um tanto quanto complexa. E nós aqui no Rio Grande do Sul, desafiados, né, pela situação de não podermos, de não nos sentirmos livres, nós acabamos nos aproximando. E aí, atualmente, eu faço parte de um grupo que temos, né, pessoas de diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, temos muitas pessoas de Porto Alegre, e os grandes patriotas aí que têm lutado muito por nós e por todos os nossos símbolos, e principalmente pela nossa liberdade, eles estão muito situados em Porto Alegre. Então, temos vários amigos em Porto Alegre, que tem feito, né, que nós nos encontramos nesse formato aí, num primeiro momento virtual, depois fomos participar de atividades em Porto Alegre, teve atividades em outras cidades, inclusive na nossa Novo Hamburgo aí, né, eu acabei encontrando pessoas de Novo Hamburgo, e nós acabamos fazendo uma comissão, e juntos nós temos procurado, Heitor, fazer o resgate do nosso hino nacional. Nós lançamos essa semana, nesses últimos dias, né, com pessoas de diversas cidades do Rio Grande do Sul e também de fora do Rio Grande do Sul, o hino nacional, com cada um, né, cantando e fazendo uma parte do hino, para que juntos a gente possa manter viva os símbolos da nossa pátria. E, paralelo a isso, nos organizamos, tem todo um compromisso das pessoas, principalmente de Porto Alegre, com reservar os locais, para que nós possamos cumprir com as determinações do município, né, para que aquilo que nós estamos propondo como gaúchos, como patriotas brasileiros, que não ultrapasse o limite do respeito, do simbolismo pela nossa tradição gaúcha e brasileira, mas que nós possamos, sim, irmos juntos todos, né, e reunimos e pensamos em fazer em Porto Alegre, justamente para que de todos os lugares as pessoas possam vir até ali, nos organizamos, né, então chamamos aí, eu disse que eu faria, né, a minha parte, fazendo um chamamento para as pessoas que eu conheço, que me acompanham, e que eu percebi que a gente conseguiu mobilizar nesses últimos meses, e aí tínhamos toda uma programação organizada, tem uma previsão de chuva, e como é feriado, né, para que não corresse esse risco de as pessoas ficarem naquela, se chover não tem, se não chover tem, optou-se por cancelar, por passar para o dia 20 de setembro, também é uma data, né, muito importante para nós os gaúchos, sim, né? Sim, sim. E aí, então, pensamos, né, a comissão organizadora, especialmente a TUT lá em Porto Alegre, os profissionais todos, os colegas, o Marco Delanina, o Daltro Mendonça, todos, né, nos organizamos aí e optou-se por fazer, então, deixar lá para o dia 20 de setembro, mas mesmo assim, Heitor, no dia 7 de setembro, na data máxima do nosso país, a menos que chova canivete, nós pretendemos acompanhar lá no Comando Militar do Sul o hasteamento das bandeiras, né? Haverá essa programação, nacional. Sim, isso. Essa será mantida, né? Até porque o Exército Brasileiro, né, com toda a sua galhardia, né, mantém aí, faça chuva, faça sol, o canto do hino nacional e o hasteamento das bandeiras. Então, esta ação acontecerá de qualquer forma, né? E as outras partes da programação ali, até para podermos respeitar tudo também que está sendo preconizado e para que não sejamos chamados de irresponsáveis, está previsto para que seja lá daí no dia 20 de setembro, vai ser novamente lá no Parcão, na Avenida Goethe, e aí, inclusive, né, a gente espera que todos os gaúchos possamos nos reunir lá, né, Heitor?
Agora, Márcia, você é da área da educação, não é apenas a sua formação, mas a sua prática também, tendo trabalhado em sala de aula, mas também na parte administrativa, junto ao município de Caxias, numa certa época. E isso tudo deu uma visão muito ampla a você, além de toda a sua formação na área administrativa. A mim chamou a atenção em muitos dos teus posts que tu tens colocado, é sempre um interesse, você inclusive propôs que esse fosse o tema da nossa conversa, chegou a nossa vez de lutar. O Rio Grande do Sul é marcado por lutas constantes. O Brasil, mesmo que de forma mais tranquila, menor, digamos assim, também teve lá os seus momentos, mas eu sei que você, quando fala de luta, fala de engajamento, fala de não correr da responsabilidade, não fugir dela. E eu imagino que na área da educação você passou nesses últimos anos, nessas últimas 2, 3 décadas, vamos dizer assim, por mudanças que talvez deixaram, inclusive, em alguns momentos, você bastante angustiada como educadora e pela sua formação e pelo seu entendimento do que é educar. Como é que você lidou com esta situação, Márcia? Excelente. Que bom, Heitor, podermos falar disso. Heitor, eu sou natural da região das Missões, eu vivo em Caxias do Sul já faz 23 anos, mas eu sou natural da cidade de Pirapó, que hoje é uma cidade emancipada. Quando eu nasci, não era emancipada, então, no meu registro de nascimento consta a cidade de São Nicolau. A cidade de São Nicolau, para quem não conhece, né, quando eu me refiro à minha cidade natural, muitas pessoas perguntam se existe no mapa, Heitor. É uma pena, mas tem muitas pessoas que não conhecem. A cidade de São Nicolau é a primeira querência do Rio Grande. Ela é assim considerada, né? O povo de São Nicolau, as pessoas da nossa região, conhecem e se referem à cidade como primeira querência do Rio Grande, e por toda a história da região das Missões, de São Nicolau, de São Luís Gonzaga, de Santo Ângelo, de São Borja, de Roque Gonzales, dos 7 povos das Missões, eu estudei, eu fiz toda a minha formação da educação básica com esses valores. Sim. Então, na minha formação, em casa também, teve muito cultivado esses valores, mas eu sou de uma escola que valorizava muito essa situação histórica, cultural. Nós tínhamos como lema, e eu ouvia e sempre prezei muito pela história da região das Missões. E, particularmente, eu era fã e não sosseguei enquanto eu não conheci o monumento a Cepete Araju, em Santo Ângelo, que disse, né, a célebre frase que muitos gaúchos, né, cultivam, e eu sou orgulhosa dela: esta terra tem dono. Então, para mim, isso tem muito significado, e eu sempre procurei trazer isso comigo. E quando eu vejo um pouco disso se perdendo, a história se perdendo, a educação baseada em coisas que não necessariamente tenham o começo na raiz, para que vá subindo pelo caule, chegue na folha e na flor, né, Heitor? Então, eu sempre procurei cultivar isso tudo, levar isso tudo em cada parte que eu atuei sempre como professora, como pessoa responsável ali, né, por quem está sendo formado. E baseada nisso, sempre procurei atuar dessa forma, e nesses últimos tempos aí o desafio se tornou muito grande. É bem como você mencionou, nós sentimos a necessidade, primeiro, de procurar cultivar o respeito entre nós, porque essa é uma das coisas, Heitor. Nas salas de aula, nas salas de professores, eu tive períodos da minha atuação profissional que eu tenho vergonha de dizer, mas infelizmente é a realidade. Eu não gostava de entrar na sala de professores pela disputa que existia entre os profissionais, sabe? Se você tem uma visão, eu não respeito a sua visão, sim, e aí a gente acaba tendo conflitos. Então, eu sempre procurei, quando eu percebia que eu não conseguia manter o respeito com os colegas, eu preferi sempre me isolar, porque a minha formação, a minha essência, ela é nesse formato, fazer tudo aquilo que é possível ser feito
pelo bem comum e respeitar o outro. Fazer com que o outro tenha um entendimento do meu lado e eu possa entender ele também. E desses últimos tempos atuando, e até atuando aqui em Caxias do Sul e tendo a oportunidade, foi uma vivência importante, né? Fui secretária do prefeito Daniel Guerra, nós atuamos aqui, né, eu atuava na Secretaria do Esporte e Lazer, trabalhávamos com o esporte como elemento, né, de educação e de busca também da cidadania. A nossa secretaria é a responsável aqui em Caxias do Sul, Heitor, por toda a organização da Semana da Pátria. E eu sempre procurei, enquanto secretária na Semana da Pátria, aqui na nossa cidade, eu tive o cuidado, e acho que a gente foi muito feliz nisso, de convidar, hoje está fazendo 1 ano, Heitor, da condução que nós fizemos do fogo simbólico na cidade de Caxias do Sul. Eu convidei todos os secretários municipais, não conseguiram ir todos, mas eu convidei todos os secretários municipais das outras pastas para que juntos nós carregássemos o fogo da chama da Semana da Pátria. E nós fizemos isso correndo, e nós fizemos isso trazendo. Eu falei para eles na época e eles se engajaram e nós fomos juntos. Eu disse, pessoal, se nós queremos verdadeiramente levar o que simboliza essa chama do nosso país, nós precisamos demonstrar isso com ações. E nós fomos os primeiros secretários municipais da nossa cidade a fazer esse ato, a ter essa ação. Então, eu sou particularmente orgulhosa da nossa história, de tudo que nós fizemos no entorno da Semana da Pátria, de tudo que a gente procura disseminar, né? E é isso que eu procuro pregar no meu cotidiano de vida e de trabalho, Heitor. Nós estamos falando de várias gerações que foram criadas de forma espontânea e natural dessa maneira, até porque cultivar esses valores faziam parte do currículo das escolas. E esta mudança também foi muito drástica e muito brusca, ficando numa certa liberdade. O professor fala se ele está de acordo, por outro lado, nós não podemos politizar dessa maneira, mas cada um desses símbolos, você citou o fogo simbólico, eu lembro de quando menino e adolescente estar fazendo as minhas 2 horas de plantão ao lado da pira, sem se mexer, paradão, porque eu sabia que as minhas 2 horas ali ao lado da pira, na praça pública da cidade, era uma forma de eu mostrar o meu civismo e o meu patriotismo. Tocar na banda da escola que ia desfilar no 7 de setembro, quer dizer, não era simplesmente por fazer alguma coisa, mas era onde a criança e o adolescente, junto com a família que incentivavam, que motivavam, aqueles que iam para as ruas para verem os desfiles realmente populares, cada um via ali uma possibilidade de mostrar o seu patriotismo, e isto, infelizmente, a gente não pode precisar dia, nem data, nem como, mas a gente foi vendo, foi notando, e quando a gente não se apercebeu, quem sabe, tudo isso estava longe da sala de aula, das celebrações nos municípios, e infelizmente esse ano a pandemia ainda complicou um pouco mais para que isso não acontecesse. Mas dá para recuperar esses valores, eu entendo que inclusive você está nessa tentativa, fazendo isso. Mas a luta, nestes termos, é bastante complicada, Márcia. Eu vejo que sim, Heitor. Eu vejo que é como você mencionou, né? Infelizmente, tanto a crença religiosa, o cultivar o espírito cristão, assim como todos esses símbolos e toda essa essência patriótica da bandeira, do hino, de todos os símbolos, eles foram muito politizados. Um lado se sentindo dono de tudo ou querendo dominar tudo e o outro lado querendo, não necessariamente, querendo ocultar ou acusar. É muitas acusações, né, Heitor? Isso foi, ao longo dos tempos, se acirrando de uma forma que as pessoas... Eu percebo assim, né? Eu sou de uma geração que entrou nessa onda de muita disputa, e aí quem estava, né, quem é um pouco mais velho, de repente acabou deixando um pouco para a nossa geração um pouco mais nova,
e que acabou se perdendo muito nisso. Eu vejo que a nossa geração, a minha, e é por isso também que eu mencionei para você, para que nós falássemos disso, Heitor, eu vejo que agora é nossa hora de lutar, porque eu vejo que a minha geração é a geração que ficou mais nesse tanto faz, sabe? Me parece que a tua geração, que a geração do meu pai, da minha mãe, enfim, dos meus tios, parece que tiveram, assim, eles tinham claro para eles o que podia, o que não podia, o que tinha que respeitar, o que é falta de respeito, o que é educação, o que não é educação. E eu tenho a impressão que a minha geração, um pouquinho mais do que eu e menos do que a minha geração, parece que nós ficamos naquela coisa, sabe? Eu até mencionei numa fala minha, Heitor, que sempre foi uma frase que, ouvindo dos pais, dos outros pais, sempre me incomodou muito, porque, graças a Deus, os meus pais não fizeram isso. Muitos pais diziam assim, eu não quero para o meu filho, que o meu filho passe o que eu passei. Já eu preferi passar o que a minha mãe passou. Se a minha mãe teve que lutar por tudo que ela construiu, eu também quero lutar por tudo que eu construí. Se o meu pai lutou, se os meus tios lutaram, se os meus avós lutaram, meus antepassados, né, os nossos antepassados, eles vieram, os meus, o lado da minha mãe, veio da Alemanha, foi um sofrimento, foi difícil, chegaram aqui, chegaram na região de Bom Princípio, se espalharam pelo estado, né, construíram o nosso estado, e aí eu percebo que muitos pais, e é em torno da minha geração, ficou isso, né? Parece que nós só tínhamos que colher, parece que nós só tínhamos que usufruir. E eu nunca aceitei isso, tanto que, graças a Deus, Heitor, assim, ó, o pouco que eu tenho, de tudo que eu consegui na minha vida, eu sempre disse para os meus pais, eu vou fazer vocês cultivem, vocês usufruem o que vocês tiveram. E não é para aparecer, não é para querer dizer que eu sou melhor do que os outros, mas eu acho que os meus pais têm que usufruir o que eles construíram. E a nossa geração parece que ficou muito nessa coisa da colheita, e agora a nossa colheita é uma colheita complexa. Então eu vejo que agora nós vamos ter que se arremangar, a gente vai ter que se arremangar e a gente vai ter que e a gente vai ter que batalhar, né? Nós precisamos resgatar muita coisa. Essa questão, Márcia, toma a liberdade de intervir aqui quando que você citou. Havia sempre dois caminhos que os pais guardavam com muita seriedade. Por um lado, passar realmente os valores que eles sabiam, porque a visão de vida que eles tinham era talvez muito mais restrita, por outro lado, muito mais direcionada à família, ao trabalho, à minha cidade. A visão mais ampla de mundo não existia porque o contato com esse mundo maior também não existia para eles, né? Depois nós passamos a uma geração que teve uma visão maior de mundo e acabou esquecendo a soleira da porta, acabou esquecendo a calçada, acabou esquecendo o problema local. E isso acaba criando um problema onde os pais às vezes dizem, eu não pude ter isto, mas eu não quero que os meus filhos passem por essas dificuldades e quero dar tudo para eles que eles não sofram como eu sofri. Por outro lado, as famílias também guardam algumas, dizem assim, não, o sofrimento não me fez mal, as minhas dificuldades não me fizeram mal. Então, que os meus filhos aprendam com as duas coisas, com as facilidades que nós lhes oferecemos, mas também pelas dificuldades que vão ter que passar. Eu espero que esta seja uma lição, que essa situação da pandemia, que se estende aí já por 6 meses agora, possa pelo menos trazer para relacionamentos familiares que estão mais próximos, de tentar colocar os pingos nos is e recuperar alguns valores que foram esquecidos. Até essas questões com as quais nós começamos a conversar, Márcia, que é a cidadania, o patriotismo, valorizar a vida como ela realmente é. O que eu acho, depois te passo a palavra, porque tu é entrevistada, mas eu acho que alguns tomaram para si a frase do Sepete Araju e disseram, se esse lugar tem dono, eu quero ser um deles. E hoje nós temos poucos donos, enquanto que ele tinha na sua mente de que todo mundo é dono da sua terra, do seu lugar, e por isso deve lutar. Márcia, por favor. É bem isso, é mais ou menos por aí, e eu vejo, Heitor, disso que você falou,
eu tenho a tranquilidade, né, de ter sido criada aí, né, exatamente nesse formato que você falou, né? Com os meus pais que fizeram, né? E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida e na vida das pessoas que foram, né, evoluíram com essa intenção, que os pais deixaram, né, que passassem por algumas dificuldades para que a gente tivesse um entendimento de como é o mundo lá fora e também que tivéssemos, né, aquilo que foi o essencial. Porque agora, exatamente fazendo essa ligação, Heitor, do que você mencionou, eu tenho falado com algumas pessoas, até ontem eu falei com uma mulher que me disse assim, ó, Márcia, quando começou, um pouco antes de começar essa situação, eu andava com receio de ser demitida do meu trabalho. E eu comecei a ter taquicardia, porque eu fiquei preocupada como é que eu ia fazer se eu fosse demitida. E quando começou essa situação, tudo parou, né? E todos os empregos, né? Nós todos tivemos que ficar em casa, então todos os empregos ficaram ameaçados, todos os negócios, né? Acho que todo empreendedor, todo empresário ficou com aquela situação, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer? E essa pessoa, ela me disse assim, ó, quando eu me deparei diante dessa situação, que o local onde eu trabalho teve que se enquadrar naquilo que o governo determinou, e que eu tive que ficar alguns meses em casa sem receber, eu percebi que eu não ia morrer por causa disso, eu percebi que eu tinha que me adaptar a esta situação, e o principal, Heitor, que eu acho que foi assim a melhor frase que eu ouvi desta pessoa, eu percebi que eu preciso de muito pouco para viver. E eu espero, Heitor, honestamente, como educadora, como cidadã, como ser humano, que fique essa lição para nós, né, do quanto nós precisamos de pouco, do quanto nós precisamos também desse envolvimento com as outras pessoas, do quanto nós dependemos uns dos outros, e que a gente possa cultivar isso com esse objetivo mesmo, né? Que todos nós sejamos donos dessa situação, porque nós tivemos que, né? Quem foi egoísta ou quem tentou manter o espírito egoísta nesse momento, eu creio que sofreu muito. Porque agora ser egoísta deve ser a coisa mais difícil desse mundo. Se já é complicado antes pelas consequências, agora mais ainda, né? Exato. Então, que a gente possa entender, ter um entendimento disso, né? Que precisamos nos preocupar com as coisas pequenas, né? As pessoas tiveram que se preocupar. Eu conheço muitos ambientes que não se preocupavam com limpeza e conservação. E agora o grande lance é limpeza e conservação, higienização, né, Heitor? Então, olha que básico, né? As pessoas têm que se preocupar com algo que é essencial, que é higienização do ambiente, né? Que deveria ser o normal antes da pandemia e continuar sendo depois, né? Eu acho que essa é uma questão já dentro do tema cidadania que nós nos propusemos a falar, porque a visão de mundo, a visão de convívio com colegas de trabalho, a visão de sociedade, de família, ela está sendo questionada, meio que obrigatoriamente pela realidade da pandemia que nós estamos vivendo. Mas você tem nos seus depoimentos e na sua caminhada também entendido que cidadania é mais do que dar um like ou clicar numa campanha pró não sei o quê. Você entende que nós temos ferramentas à nossa disposição para, vamos dizer assim, dar uma estocadinha nas nossas autoridades para que elas cumpram o seu papel. Você, inclusive, assumiu, eu acompanhei um dos posts seu, onde você dizia, eu vou explicar por que é que eu quero falar com todos os 55 deputados do Rio Grande do Sul. Isso nasceu de uma vontade pessoal ou um engajamento ou a tua visão de cidadania? Como é que foi este episódio nesses últimos meses na tua caminhada, Márcia? Eu tenho duas situações que me levaram a isso, pelo menos duas grandes situações, Heitor. Uma delas é essa disputa de situação e oposição, tá? Isso é uma coisa que eu não sei, assim, de repente eu ainda também preciso conviver um pouco mais com isso, entender mais, não aceitar, Heitor, aceitar eu não pretendo aceitar, mas essa situação de oposição e quem está na situação, isso me deixa muito angustiada,
porque eu não tenho visto, Heitor, infelizmente eu não tenho visto, de tudo que eu acompanho, a tentativa de evolução na crítica nesse sentido. Então, assim, ó, e eu acabei partindo muito por causa da minha cidade, né? Eu fiz parte de um governo aqui na cidade de Caxias do Sul, que foi cassado no final do ano passado. No dia 21 de dezembro, o prefeito municipal, eleito pela maioria da população da nossa cidade, foi cassado, né? O entendimento do outro lado é que ele não estava fazendo uma gestão de acordo com aquilo que a cidade de Caxias do Sul queria, merecia, enfim. Esse era o entendimento, né, da oposição. Então, o prefeito foi cassado, eu fazia parte do governo também, nós saímos todos juntos com o prefeito. Enquanto nós fomos governo, nós apanhamos muito, Heitor. Eu nunca tinha participado diretamente de um cargo público efetivo do executivo. Então, eu sempre tive a ideia de convivência e tal, e sempre tive conflitos. Eu não sou uma pessoa que vivia sem conflitos. Mas quando eu estive no governo, nós apanhávamos imensamente, muito mesmo. Porque o lado do prefeito que venceu a eleição, eu só vou explicar isso para contextualizar um pouco, Heitor. Ele acabou sendo um lado que venceu uma coligação de diversos partidos, então teve muito acirramento político na nossa cidade. E nós, o prefeito, quando nos colocou nas áreas onde nós atuamos, nós éramos considerados e atuamos de forma muito mais técnica do que aquela política que eram acostumados aqui na nossa cidade. Então, obviamente, houve muitos conflitos, mas nós apanhamos, e eu estou usando esse termo, porque era mais ou menos assim que eu sentia, nós apanhávamos por qualquer coisa, assim, a gente podia estar certo, a gente podia estar não tão certo, de acordo com os outros posicionamentos, mas a gente apanhava. E aquilo sempre me fez eu sempre refletir muito. E eu sempre disse que eu não faria com os outros o que fizeram comigo, né? Porque eu nunca achei que eu tenha que bater no outro, mesmo sendo professor de educação física, mesmo tendo sido quase atleta, eu nunca vi os outros como meus inimigos, eu sempre vi os outros como meus adversários, e que eu posso vencer, posso perder, enfim, podemos empatar, né? E quando nós saímos do governo, Heitor, eu percebi que o nosso lado também começou a bater da mesma forma, sem querer construir. Chegou essa situação aí, Heitor, da saúde, e eu vi o nosso lado, que tínhamos apanhado pra caramba, fazendo o mesmo. Eu disse, não, eu não quero isso para mim. E comecei a atuar aqui em Caxias do Sul, meio que isolada, meio que em paralelo, dando suporte para o poder público quando eu percebia que estava correto e criticando quando eu percebia, sentia que não estava muito correto. E aí eu comecei a ver também essa necessidade dos nossos representantes se manifestarem. E aí, paralelo a isso, nós começamos a fazer movimentos por aqui e também pelo Estado, e eu percebi que em todos os locais que nós íamos, nós sempre criticávamos o governador. E eu não via os deputados estaduais conosco. Eu não via movimento nenhum, eu não conseguia identificar isso. E baseada na situação de Caxias do Sul, que eu conheço a dinâmica do legislativo, eu disse, né, e eu vou entrar em contato, cadê os nossos 55 deputados? Aonde que eles estão? O que eles pensam sobre isso tudo? Se nós estamos questionando o governador, nós precisamos dos deputados, porque são eles que têm que fazer esse movimento da representação da população. E aí começou uma bela batalha, Heitor. Primeiro que os gaúchos, né, os meus que compartilhavam comigo, uma boa parte não sabiam nem quantos deputados nós tínhamos. E aí eu comecei a fazer isso e eu senti a necessidade de apresentar isso. Porque eu sempre fiz incursões, assim, com a Assembleia, com a Câmara, com o Senado, aquilo que você mencionou, né? Aquela coisa de ir atrás de um projeto de lei e ajudar nisso, e quando a gente não quer que passe aquele projeto de lei, enfim, né? E aí, eu resolvi fazer o que eu sempre fiz aqui por Caxias do Sul. Eu entro na página da nossa Câmara Municipal, pego o contato do vereador e eu entro em contato com ele. E eis que na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul eu tive uma surpresa imensa, Heitor. Foi a desagradável, primeira vez, provavelmente. muito desagradável, Heitor. Infelizmente.
foi a primeira vez que eu acessei, porque eu era acostumada com a Câmara de Caxias, que tu liga, é atendido. E isso eu preciso elogiar da nossa Câmara de Vereadores. E na Assembleia Legislativa, peguei lá tudo que consta, e para minha surpresa, imagina a decepção como cidadã, Heitor. Eu liguei, eu fiquei mais de mês tentando falar com os nossos deputados, e em 2 momentos eu liguei para 2 bancadas. Num primeiro dia eu liguei para 2 bancadas, numa outra semana eu liguei para 2 bancadas. E de todas essas bancadas, nenhum me atendeu. Isso equivale a 24 deputados. Não é possível, sabe? Eu pensei, isso aqui está errado. A Assembleia, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que representou muito para o Brasil. E é um estado que representa muito em relação econômica, em relação nós temos uma participação nacional extremamente importante. Então, me deixou muito desconfortável, com vergonha também, saber que os deputados do Rio Grande do Sul, naquilo que eles mesmos apresentam para o cidadão gaúcho, nós não somos atendidos. E aí, muito incomodada, eu entrei em contato com a própria Assembleia, que também, no primeiro momento, foi difícil de atendimento. E o bacana, Heitor, é assim, né? Eu fiz o mesmo teste na Câmara Federal e no Senado, para verificar. Será que está todo mundo de quarentena mesmo? Todos os níveis. Mas olha, acho que serve como alento para nós, brasileiros, na Câmara Federal e no Senado, atendimento existia. Na Câmara de Vereadores de Caxias, que eu liguei também, na Câmara de Farroupilha também, na Câmara de Flores da Cunha também. Foram as câmaras que eu liguei para fazer o teste. Sim, sim. E na Assembleia Legislativa, não. Aí foi quando eu tomei a decisão de ligar para o presidente, para a assessoria do presidente da Assembleia, e aí eu consegui falar. Aí, né, teve todas aquelas explicações. Mas está todo mundo em teletrabalho. Isso por telefone, Márcia? Isso por telefone. Aí, assim, num primeiro momento, Heitor, eu fiquei muito indignada com a assessoria, porque o teletrabalho, olha só, o teletrabalho não quer dizer que não nos atenda. E aí foi isso, né, que eu conversei no primeiro momento com a assessoria do presidente da Assembleia. E inclusive mencionei, como é que tem deputados que têm Siga-me? Porque vários deputados gaúchos, as assessorias atendem pelo Siga-me. Inclusive a assessoria, os assessores do presidente da Assembleia me atenderam, um pelo Siga-me e o outro estava na Assembleia Legislativa. Mas é complicado, né, Heitor, porque não é aceitável que a representação do povo, que essas casas legislativas, com tudo que eles representam, eles decidem a nossa vida, né? Olha aí, ó, essa reforma tributária que está sendo proposta, agora parece que todo mundo alertou um pouco. Ela muda a vida de quem produz ovo, ela muda a vida de quem planta alface, ela muda a vida de quem produz maquinários avançadíssimos. Então, todos nós somos afetados pelas decisões que os deputados tomam. E a minha intenção daí foi nesse sentido. Eu preciso ajudar os nossos representantes a eles enxergarem que eles precisam nos ouvir, e o meu semelhante aqui, as pessoas do Rio Grande do Sul, a entender que não é possível que a gente eleja 55 deputados e que num determinado dia você quer falar com 12 deles porque vai estar sendo votado algo que muda a vida de todos nós, e de 12 não te atendem. Então está errado, não é possível, né? Então foi mais ou menos por aí que eu fiz todo esse movimento, aprendi muito, aprendi bastante, Heitor. Inclusive, assim, teve assessorias de deputados que entraram em contato comigo pela divulgação dos meus vídeos, dizendo, olha, para nós tu não ligou. E eu disse, é verdade, eu não liguei para todos ainda, eu estou tentando. Teve deputado que ficou sabendo que eu estava ligando e que me xingou, me chamou de um monte de coisas, tranquilo, né? Cada um sabe o que faz. E teve assessoria de deputado, eu gostaria que nós aproveitássemos a tua audiência, Heitor, e essa nossa fala aqui. Teve assessores de deputados que disseram o seguinte, que bom que você fez isso, porque nós temos deputados que não atendem nem a nós mesmos. Olha que tristeza, Heitor.
Desculpa, deu só uma falha de áudio aqui. Eu posso imaginar que isto fez com que tu refizesses alguns dos teus conceitos também, porque tu estás nos ajudando a pensar aqui de que, de fato, o voto, que parece tão simples, e já estamos aí mesmo postergada por causa da pandemia, com as eleições municipais chegando para 15 de novembro, logo começam as campanhas, e infelizmente isso vem de novo com uma carga política, emocional. Infelizmente a pandemia, eu acho que vai ser de novo usada como tem sido essa pandemia política em muitos sentidos, desde que ela foi deflagrada no começo de março. Eu temo por uma campanha muito politizada nesses termos também, o a favor e o contra, onde a saúde vai entrar por N razões e onde pessoas que vão estar votando, no caso na eleição municipal, nos seus prefeitos, vereadores e vereadoras, talvez não se conscientizam do peso que isso tem e que é para 4 anos, mas que já na semana seguinte, depende como a coisa é, uma série de situações podem ser mudadas por um canetaço, por um acordo que se faz, por grupos que se formam dentro de uma Câmara, pelo apoio que um prefeito ou uma prefeita vão ter que buscar logo na primeira semana de janeiro. Quer dizer, isto angustia, e eu sinto muitas vezes nos teus posts uma certa angústia de dizer assim, parece que o povo não se toca, parece que não sente que há uma responsabilidade que é mútua de quem foi eleito e de quem elegeu. E você tem um recado que eu acompanhei, eu gostaria de te provocar, que passasse esse recado, pensando exatamente nas semanas, nos meses curtos que estão à nossa frente, até as eleições municipais de primeiro turno em 15 de novembro. Quer passar um recado para nós, Márcia? Com certeza. Que bom. Heitor, assim, ó, desse movimento todo que eu vim fazendo, é muito bacana, porque muitas pessoas se aproximaram de mim, justamente porque eu acredito que os sentimentos das pessoas são muitos. Em alguns momentos eram porque essas pessoas queriam vir juntos e vamos lutar juntos, vamos caminhar juntos, mas eu percebi também, Heitor, que tem muitas pessoas que não aguentam essa caminhada. Tem pessoas que, assim, ó, quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, elas já caem fora, elas já não dão conta, e isso é uma pena, porque do que eu sinto, de todas as reclamações do povo, eu percebo que precisaria de muito mais força dessas pessoas que reclamam. E aí é bem o que você falou, Heitor, o que eu senti é assim, ó, muitas pessoas depositam o voto ali naquele candidato e terceirizam. Ele pode fazer o que quiser, parece que ele tem uma carta branca para fazer o que ele quiser. E aí, muitas dessas pessoas eleitas, elas recebem essa carta branca e elas escrevem uma história fantástica. Elas conseguem levar esse peso da Constituição brasileira, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da lei orgânica do município, mas tem outras pessoas que aproveitam essa carta branca e sacaneiam aquele para quem votou nele, os outros todos que também não votaram nele, mas ele, afinal de contas, está eleito. Então, eu senti a necessidade, Heitor, de chamar as pessoas para que a gente assuma a responsabilidade e não terceirize de forma alguma. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade sobre o voto, a pessoa para quem eu votei, ela vai fazer o papel dela, mas ela também precisa de mim aqui. Porque se eu não fizer a minha parte aqui, também fica complexo para eles. E se eu pegar do outro lado um sem vergonha, desculpa falar assim, tá, Heitor, mas se eu pegar um sem vergonha, ele vai aproveitar essa minha terceirização e vai fazer o que nós deixamos ser feito no nosso estado, no nosso país, e que agora a gente começou a resgatar pelo nosso país, graças a Deus, né, graças a muito esforço, a gente começou a resgatar pelo nosso país, a gente acredita muito que o nosso presidente vai nos ajudar nesse resgate. No Rio Grande do Sul a gente precisa retomar. É incrível, Heitor, eu assim, ó, participei e eu quero trazer como exemplo agora para o pleito municipal. Eu participei
especialmente do segundo turno da eleição do nosso estado, quando eu percebi que a situação ficou crítica e que eu imaginava o que nós estaríamos vivendo hoje, por essa pouca experiência que eu tenho, eu já imaginava que nós viveríamos o que vivemos hoje pela escolha do povo gaúcho. Eu tentei levar aquilo que fosse possível, mas eu percebi que tem uma parte aí das pessoas que ainda estão muito naquilo que nós começamos a nossa conversa, sabe? Ah, vamos trocar aqui, vamos mudar lá, quem sabe, que tal? Eu acho que a gente precisa, sabe, antes de colocar o nosso voto, que é uma coisa extremamente importante, eu acredito que agora muitas pessoas estão identificando, sabe, o quanto é importante, antes de votar, pesquisar verdadeiramente, ir atrás verdadeiramente, assim, analisar o que chega de informação sobre o candidato, sobre o que ele acredita, sobre o que ele pensa, sim, sobre como que ele já agiu na sua vida pregressa. Isso é muito importante, porque depois, Heitor, com o sistema político brasileiro que nós temos, é muito complicado querer correr atrás do prejuízo. Então eu peço ao povo gaúcho que a gente comece pelas prefeituras. E agora nós temos na nossa mão a possibilidade de analisar todos os candidatos, todas as pessoas que se apresentaram. Esse formato me incomoda bastante, tá, Heitor? Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, nós temos 23 cadeiras na Câmara de Vereadores, mas nós teremos quase 600 candidatos, Heitor. Assim, desculpa, não sei nem se eu posso ficar usando esse termo, mas é uma prostituição do sistema. É uma coisa, sabe, que te deixa assim, será que precisa, assim, se eleva o número de candidatos só para garantir voto para partido, para garantir fundo partidário, para garantir fundo eleitoral? Sabe, essas coisas me incomodam muito. Eu cheguei a dizer, eu fui convidada para possível concorrer a vereadora. Se eu tivesse concorrido, Heitor, e foi um dos motivos que não me deixou concorrer, sim, eu não iria usar nenhum dinheiro que não fosse meu, Heitor, porque para mim essa é mais um trabalho, sabe? Eu encararia essa situação como mais um trabalho que eu iria exercer na minha existência. A tua então, cidadania. Essa coisa... Exato. Exato, sabe? Esse uso indiscriminado, desastroso do dinheiro nosso, que vai para o partido, que se reúne de um jeito para poder ganhar, para poder depois lutar por não sei o quê, que normalmente não é pelo povo. Eu sou absolutamente contra, meu amigo, eu não conseguiria deitar minha cabecinha no meu travesseiro para dormir, sim, sabendo que eu usei dinheiro para campanha, e inclusive muitos para enganar o povo, enquanto esse mesmo povo não tem o que comer, enquanto esse mesmo povo não tem a dignidade do básico. Então, eu jamais utilizaria, e isso não é uma falácia minha, isso eu preguei a minha vida inteira, e sempre fiz. Quando eu fui secretária do Esporte e Lazer aqui em Caxias, Heitor, eu dei aula. Eu fui até os locais onde os meus colegas diziam não dá, não pode, não é possível. Eu ia lá e dizia, professor, então vamos juntos, eu vou dar essa aula, eu vou verificar se é possível. E aí eu sempre identifiquei que é possível sim, Heitor. Então eu sempre fiz jus ao dinheiro das pessoas que é investido no poder público, no sistema público. E eu peço para o nosso povo gaúcho, para que a gente agora, e é fácil, a gente não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, não precisa ser pós-doutor. Fala com quem já conhece, verifica com quem já teve contato com o candidato e vamos avaliar. E lembra daquilo sempre, né, Heitor? Se tu ganhares agora 5 quilos de arroz, ali na frente vai te faltar 300 quilos de arroz. Essa conta as pessoas acabam não fazendo, e por isso nós vivemos uma política que depende de favores. Eu vi uma desses memes aí já ligados à política outro dia, o quadrinho dizia antes e mostrava as costas de uma pessoa cheia de mãozinhas, quer dizer, muita gente batendo nas costas. E a outra metade do quadrinho dizia depois e tinha um par de sapato. E é pena, a gente ri, era um meme, né? Mas infelizmente talvez é
um filtro que se tenha que fazer nos meses que estão pela frente. E uma última questão, Márcia, para os nossos internautas aqui. A gente sabe que a situação é complicada, inclusive essa eleição que está pela frente é bastante atípica. As atitudes, ações, protocolos que foram necessários da parte dos municípios, dos estados e da União foram muito complicados e ainda estão sendo dentro dessa pandemia. Mas a gente sempre está diante da pergunta, vou desistir, não adianta mesmo, é caso perdido, ou eu vou continuar fazendo a minha parte e me engajar. Eu gostaria de ter uma última palavra da Márcia nessa questão. Por favor, amiga. Que bom. Pois é, Heitor, eu, diante dessas situações todas que nós conversamos, e diante do pleito eleitoral que está aí, que percebi, né, que precisamos justamente tomar essa decisão, né? Eu tomei a decisão de não continuar com aquele convite ou com aquela possível situação de participar do pleito eleitoral, concorrer a ele, porque eu percebi que nós precisamos, quem está fora, Heitor, e que aquelas pessoas que estão fora e que querem lutar verdadeiramente pelo semelhante, por uma sociedade um pouco mais de acordo com aquilo que está instituído, né? Nós temos tanta legislação nesse país, né? Que a gente tenta se inteirar da legislação do nosso país e é praticamente impossível, porque quase todos os dias nós temos projetos na Câmara de Vereadores, projeto na Câmara dos Deputados, projeto no Senado, projeto... A gente não dá conta de acompanhar tudo o que se modifica de legislação. E modifica, e a gente não verifica na prática a aplicação disso tudo. Então, eu percebi que fora, eu pelo menos tenho, tomara que não seja uma ilusão, tomara que seja verdadeiramente uma situação mais real, eu tenho a intenção e acredito muito que por fora nós vamos conseguir ajudar no balizamento dessa campanha política. Então, fazendo essa fiscalização, né, já que existe sempre situação e oposição, quem está dentro, quem está fora, quem quer entrar, quem está correndo o risco de sair e não quer perder o que tem, eu vejo que nós temos que, ao contrário da possibilidade de desistir, agora é hora de nós nos fortalecermos, é hora de nós nos unirmos cada vez mais, de nós criarmos, assim, uma força grande, uma força com respeito, uma força, eu gosto muito desse termo, Heitor, de vergonha na cara, e fazermos um balizamento com a situação, com a oposição, para que quando esses próximos eleitos estejam diplomados, eles todos cumpram aquilo que certamente eles vão pregar ao longo da campanha política. Então, o meu chamado e a minha fala é nesse sentido, que a gente se fortaleça, que a gente se prepare, que a gente se arremangue, né? E que a gente esteja preparado para fazer aí um apoio para as pessoas, né? E que nós mesmos, né, possamos errar o mínimo possível, acertar o máximo possível e podermos ter na próxima legislatura municipal, os próximos prefeitos e vice das nossas cidades, pessoas que estejam mais engajadas nesse formato, né? Do respeito a toda essa legislação, do respeito a tudo que é colocado para nós, povo, para nós, cidadãos das nossas cidades, e que verdadeiramente a gente possa respeitar essa convivência toda e aquilo que é o que eles vão pregar, porque é aquilo, né? Então, a gente sabe que agora todo mundo é bonzinho, todo mundo é interessante, sim, todo mundo chega perto de nós, agora todo mundo cativa, né? Que eles sigam fazendo isso sempre. E o bacana é que tem gente que mantém essa linha. Então, nós só temos que melhorar isso, e nós aqui, o cidadão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o retrato de quem está lá é o nosso. Eu digo isso, é um espelho. Quem está lá representa nós. Então, nós vamos ter que se ajudar, se organizarmos muito e mudarmos esse retrato. Se a gente quer que ele seja bonito, nós vamos ter que fazer uma boa fotografia, né, então?
Márcia, muito obrigado pela tua maneira simples, mas muito convicta, que tu não apenas nos teus posts colocas, mas também conosco aqui no programa desta noite. O pessoal que quer continuar conversando contigo através dos teus canais, tu estás no Twitter, tu estás no Facebook, tu estás no YouTube, é te procurar pelo nome. Isso, Márcia Rohr ou Márcia Rohr Cruz. Estou no Instagram também. Ok. Estou em todas as redes eu estou presente em algum momento, Heitor. Agradecer o teu tempo, a tua disposição, estar conosco nesta véspera de 7 de setembro, mais uma vez dizendo, tomara que consigamos, em meio à pandemia, em meio a tanta coisa que nos tem deixado sem saber onde nos agarrarmos, quem sabe, nesse tempo, e mexendo com os valores principais da vida, nós possamos também deixar um recado importante de que a pátria merece os seus patriotas. Então, que nós possamos ser ajudados e que as tuas palavras também colaborem nesse sentido. Por isso, te agradeço tremendamente por teres aceito o nosso convite e estado conosco aqui hoje à noite. Se queres um momento final, uma palavra de despedida, por favor, Márcia. Muito obrigada, Heitor. Eu gostaria de te agradecer. Fiquei feliz de saber que pessoas de outros locais se identificaram conosco, né? Que a gente possa juntos construir esse elo bacana. Fiquei muito feliz, então te agradeço muito por ter entrado em contato comigo, que a gente possa ajudar os nossos semelhantes, que a gente possa multiplicar essa situação de valores, de princípios, de cidadania, e que todas as pessoas procurem fazer o seu melhor, que eu tenho certeza que nós conseguiremos, quando nós conseguiremos ter uma sociedade um pouco mais tranquila para nós vivermos. Eu gostaria de finalizar a minha fala, Heitor, dizendo uma estrofe do nosso hino que para mim representa muito, sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Que a gente carregue isso conosco, Heitor. Márcia, muito obrigado mais uma vez e aos nossos internautas que nos têm acompanhado por nossos canais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Agradecer por sua fidelidade e também agradecer por terem nos dado esta atenção quando recebemos hoje à noite no Viva Bem Multimídia, nesta véspera de 7 de setembro, a doutora Márcia Rohr Cruz, cidadã muito envolvida com o dia a dia, como cada um de nós deveria ser. E o nosso convite para o nosso próximo podcast inédito nesta quinta-feira, 20h30. Um bom feriadão, um bom 7 de setembro patriótico a todos nós e uma boa semana.